Vamos para mais um vídeo, pessoal. E antes de qualquer coisa, já deixa sua curtida aí, já começa a nos seguir, que isso ajuda demais o canal, tá ok? Hoje a gente vai estar falando de um assunto um pouquinho diferenciado. A gente vai estar falando de alguns peptídeos que ajudam aí na nossa regeneração. Sim, uns peptídeos que vão ajudar para que a gente tenha uma melhora, uma mais rápida cura aí no nosso processo de lesão. Então, sem mais delongas, sem mimimi, um papo direto e reto, vamos lá! Ships on vigor of the waves of skim barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Então, quando a gente está falando em processo de regeneração, então processo de aumentar nossa capacidade aí de se curar de lesões, a gente já está falando aí basicamente em dois peptídeos que vão ter uma ação muito direta nesse ponto. Seria o PPC157 e o TB500, tá? Vamos falar aí eles de forma individualizada, porque eles têm uma forma diferente de agir. Tá ok, pessoal? Primeiramente, vamos começar aí com o BPC157. Quais são as funções dele, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos dele? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender dele é que ele sempre vai ser uma aplicação de forma local. Ele só vai agir na sua composição sendo aplicado localmente na lesão, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que o BCP157 ele age diretamente no local da lesão. Então, vamos lá. O que ele faz, né? O que geralmente ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu tenha uma maior irrigação aí de sangue nessa área, então fazendo com que a gente tenha uma melhor cura e mais rápida. Geralmente aí ele vai aumentar as cicatrizações em tendões, vai aumentar aí a diminuir a quantidade de inflamações aí em processos de tendinite, né? E principalmente aí para o pessoal que usa hormônio, ele tem uma característica muito interessante aí, que é não deixar que eu tenha uma maior rigidez, principalmente das artérias, né? Todo mundo sabe que um dos grandes problemas com o hormonismo, qual é? É justamente a rigidez dessa artéria, a hipertrofia tanto no músculo coronário como das suas artérias. E o nosso amiguinho aqui não vai deixar que eu faça isso, tá? Além disso, outra característica muito interessante que ele tem é que ele também vai agir no processo gastrointestinal. Então, para pessoas que têm aí problema gastrointestinal, ele vai agir de uma forma muito interessante também. Mas, mais uma vez, sempre ele com aplicações diretamente na lesão. Porém, o que a gente tem que compreender também é que ele não vai criar novos tecidos, tá? Ele vai ajudar com essa maior irrigação que aqueles tecidos se curem naturalmente. Então, o que seria a criação de novos tecidos, a diferença? Imagine, por exemplo, quando você dá um ralo, o braço, alguma coisa, você tem um machucado naquele braço, e ele cria uma casquinha em cima. Então, aquela casquinha que ele cria em cima é o processo de cicatrização sendo elevado, mas não é a própria pele sendo feita. Então, o que ele faz? Ele aumenta a velocidade do processo de cicatrização, mas não aumenta a quantidade de produção de células que faz isso. Então é bom a gente entender que nosso primeiro amiguinho aí, ele só vai aumentar o nosso processo, né, de velocidade para que haja aí uma cicatrização, mas não vai fazer com que haja um aumento da produção de novo tecido. E como parte negativa aí, ele não faz milagre, então não adianta você ter um processo de cicatrização muito grande que ele também não vai fazer milagre. Ele vai ajudar aí no processo de cicatrização, fazendo com que a gente tenha uma velocidade maior de cicatrização. Isso vai depender também muito do tipo de lesão que a pessoa está tendo, do tipo de cicatrização que a pessoa está tendo, mas digamos aí que ele vai aumentar aí em torno a velocidade aí dessa cicatrização aí uns 30 a 40%, dependendo do caso, tá? Bom, pontos negativos que ele vai ter. É um produto bastante pesquisado já, então a gente consegue falar com uma certa certeza quais seriam esses pontos negativos. O primeiro deles seria justamente assim, como ele é uma regeneração de algum ponto, eu também vou ter uma regeneração mais rápida de alguns fatores negativos, como, por exemplo, células cancerígenas. Então, assim, a utilização dele numa pessoa que já tem um histórico familiar de câncer ou tem o próprio câncer,
não pode ser utilizado, que vai fazer com que esse processo cancerígeno também seja aumentado aí, tá? E também um custo, ele tem um custo não baixo, né? Um alto custo, e também é uma aplicação bastante dolorida. Lembrando que a aplicação dele é direto na região onde eu tenho a lesão. Então, digamos aí, eu tenho uma lesão aí no trapézio, né? Machuquei o trapézio. Onde eu vou fazer a aplicação dele? Diretamente no trapézio. Então, assim, a aplicação dele pode ser muito dolorosa também. Agora vamos falar do outro peptídeo, lembrando que eu falei que são dois, né? O TB500. A diferença do TB500 para BCP157, o TB500 ele age de uma forma sistêmica. Então, ele age no corpo inteiro, né? Diferente do outro que tem que fazer uma aplicação diretamente no local. Então, quando eu falo desse nosso amigo, ele vai agir no corpo inteiro, então melhorando aí a parte de cicatrização do corpo inteiro. Mas ele tem uma forma diferente de agir. Enquanto o nosso outro amigo ele só age aumentando a capacidade aí de cicatrização, o nosso amigo aqui, o TB500, ele faz com que eu tenha um aumento da produção de células. Então, o que acontece? Seu corpo tem uma coisa chamada célula satélite, que é uma célula que o corpo vai produzir, porém ela não tem uma pré-definição onde ela vai ser utilizada. Então, vamos lá, eu tenho uma lesão de tendão. Automaticamente, o nosso corpo identifica essa lesão de tendão, pega essa célula satélite, manda lá para o tendão, essa célula se converte numa célula de tendão, e aí ele conserta aquele tendão, criando um novo tecido. Então, entenda, uma coisa é a cicatrização de um tecido e a outra coisa é a nova criação de um tecido. Então, no nosso caso, o TB500, ele faz com que eu tenha um aumento de produção de tecido novo, aumentando a capacidade de produção de interface, então, fazendo com que o corpo se dirija mais a célula satélite para aquela lesão em si. Bom, vamos lá. Então, ele também tem os seus pontos negativos. E o maior deles seria justamente, de todos os peptídeos que a gente tem, esse é o que realmente vai fazer com que a gente tenha uma maior produção também. Se eu tiver uma célula cancerígena, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que essa célula se produza muito mais rapidamente. Lembra que eu falei da célula satélite, que ele leva aquela célula satélite para se produzir naquele novo tecido? Então, se eu tiver uma célula cancerígena, ele também vai levar essa célula satélite para se transformar também numa célula cancerígena muito mais rápido. Então, mais uma vez, nessa parte aí de regeneração, nessa parte de peptídeos como um todo, mas mais aplicável nesses aqui, pessoas que têm um histórico muito grande de câncer, não são interessantes a gente ter ele, ou pessoas que têm câncer, de forma alguma utilizar ele, porque eu vou ter um acréscimo muito grande da velocidade do aumento disso aí, ok? Então vamos lá, eu sei que um pessoal já sacou aí porque eu estou utilizando os dois juntos, né? Porque utilizar os dois juntos é tão bom, porque um complementa o outro, né? Então, enquanto o BCP 157 faz com que eu tenha uma maior cicatrização diretamente na área lesionada, o nosso segundo amigo aqui, né? O TB500, vai fazer com que eu tenha uma maior capacidade de criação de novos tecidos. Então, com os dois juntos, os dois anexados trabalhando junto aí, eu vou ter aí uma capacidade muito maior de cura, né? Ou de aumento da velocidade de cura daquela lesão que eu tenho. Além disso, eu também posso utilizar mais algum produto aí que vai fazer com que eu também tenha uma aceleração maior. Então, se a gente quer um comprimento maior ainda, principalmente se a gente está com algum problema aí de uma lesão, uma parte que eu tenho que ter uma grande irrigação aí de colágeno, por exemplo, seria interessante a gente entrar com mais um ainda, né? O complemento seria o GHKCU, que esse faz com que eu tenha um aumento máximo de colágeno. E aí, nesse caso aí, nessas articulações, né, ou nesses tendões que precisam muito, a utilização desse aqui vai tornar o processo aí de regeneração melhor ainda. E aí vocês me perguntam, Márcio, tá ok, para lesão ele funciona muito bem, você já explicou o que precisava, mas se eu não quiser utilizar ele de uma forma só para lesão, eu quiser utilizar ele de uma outra forma, será que tem como? Tem, gente. Então, assim, vamos pensar fora da caixinha. Vamos pensar que a gente tem um treino exatamente muito, mas muito pesado mesmo. Um treino escumonal, realmente. Eu estou aí numa fase de book e estou treinando como um animal mesmo. Seria interessante utilizar ele? Seria. Por quê? Entenda,
Quando eu estou num processo de hipertrofia, eu estou fazendo microlesão no músculo. Então, eu preciso microlesionar o músculo para que meu corpo conserte aquela microlesão e aumente a espessura daquela fibra. Então, aquela fibra aumenta a espessura. Então, vocês estão conseguindo compreender que o processo de hipertrofia está justamente na navalha, justamente bem no fio da navalha, a diferença entre uma lesão e conseguir esse aumento de volume muscular é muito pequeno. Você está no limite do corpo. Então, é normal quando eu estou num processo de hipertrofia pesado, durante um book muito pesado, eu tenho algumas lesões pequenas, e é normal que eu conviva com isso, com uma dor aqui, uma dor lá. Todo mundo convive com isso. Todo mundo que treina pesado e realmente tem um volume muscular maior, sabe o que eu estou falando. E é aqui que entram nossos amiguinhos. Então, se eu utilizar nossos amiguinhos de uma forma direta, essas lesões pequenas que eu tenho que me acostumar com essa dor, acabam diminuindo bastante. Porque é o que eu falei, sempre quando a gente está num processo de aumento de volume muscular, a gente vai estar no fio da navalha. A gente vai estar entre a microfissura, que é o interessante para que eu tenha o processo de hipertrofia, e uma lesão vai estar aí, é um pulo. Então é normal que aconteça algumas lesãozinhas. Então, usando nossos amiguinhos aí nessa hora, é muito interessante sim. Mas só nessa hora. Não adianta eu querer usar em outros momentos que vai ser perca de dinheiro, tá? Então, quer dizer, se eu não tiver no limite ou tiver com uma lesão, não é interessante eu utilizar eles. Outro ponto interessante de entender é que esse nossos produtos, eles acabam sendo vendidos junto, né? Tem muito pessoal vendendo os dois juntos. Eu não recomendo comprar os dois no mesmo vidro, né? No mesmo botijão, porque cai naquele problema. Lembrando que um é aplicação local e outro vai ser aplicação sistêmica. Então, assim, para a gente sentir menos dor, já que a gente vai ter que aplicar ele diretamente à lesão, um deles, seria interessante a gente sempre comprar eles de forma separada. Dois botijão. Um botijão no BCP 157, né? E outro botijão no TB 500, né? A aplicação TB 500 a gente faz subcutânea. Então, todo dia a gente faz a aplicação subcutânea. E o outro a gente vai fazer a aplicação diretamente na lesão. Melhor horário para a gente fazer essa aplicação? Sim, não existe nenhum estudo determinado, mas se a gente for ver a melhor colocação do corpo, então, quando o nosso corpo entra numa produção de recuperação, seria durante a noite. Então, para mim, o melhor horário de a gente fazer a aplicação dele é justamente onde o nosso corpo já está nesse processo aí, né, de regeneração, de recuperação celular, fazendo com que a gente tenha um aumento ainda maior dessa regeneração, fazendo a aplicação sempre à noite, antes de dormir aí. Ok? Bom, eles são funcionais? São muito funcionais, sim. Funcionam de uma forma excepcional. Porém, não são nenhum milagre. Então, eu vou recomendar eles para vocês para pequenas lesões. São pessoas que têm pequenas lesões. Até para algumas lesões médias, né? Que poderiam resultar aí em cirurgias, podem ser revertidas com eles, tá? E para o pessoal que treina aí numa intensidade muito grande, muito forte, também é recomendável, ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima, pessoal!